O novo motor V6 Aloitec possui características de classe mundial. Com 3,6 litros de cilindrada, desenvolve 258,3 cavalos de potência, produzindo 90% de torque entre 1.570 e 5.870 RPMs. Com bloco construído em ligas de alumínio e camisas em ferro fundido e pesando apenas 32 quilos, possui componentes internos ainda mais modernos. Os êmbolos, além da reduzida altura, possuem um revestimento polimérico que reduz o atrito e o desgaste. Quando se deslocam nos cilindros, recebem jatos de óleo individuais para intensificar a refrigeração. As bielas são produzidas em aço sinterizado forjado e utilizam o método da fratura para separação da capa. A árvore de manivelas é produzida em microliga forjada, apresentando maior rigidez e melhores características de NVH, redução de ruído, vibração e aspereza. O cabeçote, todo em ligas de alumínio, está equipado com 4 válvulas por cilindro, acionadas por balancinhos roletados. Possui ainda árvores de comando com faseamento independente para as válvulas de admissão e escapamento. Cada árvore de comando tem seu controle independente, podendo avançar ou atrasar, obtendo o máximo desempenho. Todo o sincronismo do motor é feito por correntes e engrenagens, minimizando a manutenção. As engrenagens de acionamento das correntes são recobertas por um material emborrachado que evita o toque metálico dos elos. Ainda, para minimizar as vibrações, o Aloitec possui uma inédita ordem de ignição: 1, 2, 3, 4, 5, 6. O V6 Aloitec está equipado com um moderno coletor de admissão. Possui uma geometria envolvente e está integrado aos 2 cabeçotes. É provido de um novo mecanismo de sintonia de frequência para aproveitamento de ondas de pressão e maximização do torque em uma ampla faixa de rotação. O funcionamento é semelhante ao coletor de admissão variável VIN, já apresentado no lançamento Meriva 1.8 16 válvulas. Seu principal componente é o defletor IMRC. Sua finalidade é alterar o comprimento e o volume dos canais do coletor de acordo com o regime operacional do momento. Ele possui 2 posições de operação, controladas eletricamente, fechada ou aberta. Se não estiver energizado, permanecerá aberto, gerando caminhos de comprimentos diferentes para o fluxo de ar. Opera nessa condição nos regimes de marcha lenta e plena carga. Se for energizado, fechará, determinando um percurso único para o ar. Essa condição é utilizada nos regimes de cargas parciais. Na sua outra extremidade está instalada a válvula eletrônica de aceleração, um recurso já conhecido e também presente como elemento de controle de vazão de ar. A válvula eletrônica de aceleração é controlada pelo ECM, que utiliza o sinal do sensor de posição do pedal do acelerador, APP, para identificar as mudanças de atitude do condutor. Esse sistema elimina a conexão mecânica entre o pedal do acelerador e a válvula de aceleração, permitindo a otimização das acelerações, desacelerações,
além de possuir rotinas integradas como piloto automático e controle de tração. O sistema de injeção conta com sensores e atuadores desenvolvidos com nova tecnologia. O primeiro é o sensor de medida de vazão de ar MAF. Ele está equipado com defletores que desumidificam o ar durante o escoamento, evitando o erro de leitura do elemento sensor em regiões com variação de umidade. Possui também 2 sensores de posição do comando de válvula CMP em cada banco de cilindros, um para cada comando. Um sensor de rotação da árvore de manivelas CKP, um sensor de temperatura do fluido de arrefecimento ECT, 2 sensores de detonação KS, um sensor barométrico baro para medida da pressão atmosférica local, 2 sensores de oxigênio planares de ampla faixa, que pode ser identificado por seu conector de 6 pinos, localizados no escapamento, antes dos catalisadores, e 2 sensores de oxigênio planares de dupla faixa, com terminal de 4 pinos, posicionados após os catalisadores. No sistema de ignição, são utilizadas bobinas tipo lápis. São montadas sobre as velas e os cabos dispensados, aumentando a confiabilidade do mecanismo de alta tensão. As velas, com eletrodos de platina e sede cônica, não exigem ajuste de folga e possuem intervalos de troca a cada 120 mil quilômetros. Todo o controle do motor é realizado pelo módulo de controle ECM, localizado na sua parte dianteira. Com relação aos sistemas auxiliares, o Aloitec está equipado com um novo motor de partida de menor peso e maior torque e um novo alternador, capaz de produzir uma corrente de 120 amperes para atender às demandas do veículo. O mecanismo de controle das válvulas possui 2 atuadores hidráulicos integrados às engrenagens dos comandos, 2 sensores de posição e 2 eletroválvulas de controle hidráulico em cada banco de cilindros. Esses elementos, em conjunto, controlam a defasagem dos eixos em relação às engrenagens motoras. Esse controle é realizado da seguinte forma. A eletroválvula possui pontos de entrada e saída de óleo, que se alternam de acordo com o regime de operação do motor. A mudança de sentido do fluxo é obtida pelo deslocamento do seu eixo central. O avanço é controlado pela largura de pulso de um circuito PWM aplicado em seu terminal. O recuo é promovido pela força de uma mola. Nesse exemplo, 3 posições do eixo são apresentadas: a posição de repouso, a posição de avanço máximo e a posição intermediária. As posições de repouso e avanço máximo invertem o sentido do fluxo de óleo. A posição intermediária bloqueia o escoamento. Este fluxo é direcionado para o atuador do comando, que está equipado com 4 cavidades hidráulicas bipartidas. O deslocamento do eixo da eletroválvula direciona o óleo para a partição desejada da cavidade, retirando da outra o óleo excedente. Essa vazão
causa o deslocamento angular do eixo em relação às engrenagens motoras, de acordo com a necessidade de defasagem em cada momento. Se o eixo da eletroválvula parar na posição intermediária, o fluxo é bloqueado e o deslocamento relativo do comando é interrompido. Os vários ciclos consecutivos da eletroválvula possibilitam o defasamento do comando em qualquer ângulo desejado. Um dos destaques do diagrama das válvulas é a redução do ângulo de cruzamento em marcha lenta. Essa característica controla a quantidade exata de gases de escapamento que retornam para a câmara de combustão em cada ciclo, evitando a necessidade de utilização de circuitos auxiliares EGR para o controle de emissão de óxidos de nitrogênio. Nos outros regimes, o destaque está na otimização do ponto de abertura e fechamento para obter alta elasticidade do torque e máxima potência quando desejado. Todos esses eventos ocorrem de forma independente em cada árvore de comando e simultaneamente às suas rotações, conferindo ao sistema de alimentação e escape um alto nível de otimização de desempenho e controle de emissões de poluentes. A arquitetura elétrica do Ômega 2005 é composta pela rede de alta velocidade de transmissão de dados denominada GM-LAN, General Motors Local Area Network, e pela rede de baixa velocidade denominada Classe 2. A GM-LAN interliga os módulos ECM, ABS e TCM, onde a velocidade de transmissão de dados é da ordem de 500.000 bits por segundo. A rede de baixa interliga o módulo BCM, o rádio, o painel de instrumentos e o módulo do sistema Airbag. O módulo PIN é o módulo de interface que faz a comunicação entre as redes de alta e baixa velocidade. Em função da alta velocidade da rede GM-LAN, o TEC2 necessita do módulo conversor Kendai para realizar a leitura das informações disponíveis neste barramento. O Kendai deve ser instalado entre a tomada DLC e o TEC2. Sem ele, não será possível receber qualquer informação dos módulos interligados pela rede GM-LAN. O TEC2 utiliza um cartão de memória de 32 MB para comportar o volume do software de diagnose do Ômega 2005. Duas importantes informações foram incluídas no Infocard do Ômega 2005. Código Segurança BCM de 6 dígitos e o Código de Segurança de 4 dígitos. Estes códigos serão utilizados em eventuais substituições e programações dos módulos BCM, PIN e ECM através do TEC2. O motor X36XE utiliza velas de ignição com assentamento cônico e eletrodo de platina de longa duração que dispensam inspeções entre os intervalos de serviço devido à durabilidade do material empregado e por não permitirem ajuste de folga. Recomendamos a substituição do conjunto de velas a cada 120.000 quilômetros. Para a troca das velas de ignição, siga os seguintes procedimentos. Desacople as duas mangueiras do sistema de ventilação do motor e remova do coletor a sua presilha suporte. Desconecte os terminais elétricos do sensor de pressão barométrica BARO, do defletor IMRC, do corpo da borboleta de aceleração
do chicote dos injetores de combustível. Desencaixe o terminal macho do suporte de fixação. Remova o solenoide de purga do canister do seu suporte. Desacople a mangueira do coletor de admissão. Desaperte e remova os 4 parafusos centrais do coletor de admissão. Desaperte os 2 parafusos de fixação do coletor de admissão inferior, posicionando a ferramenta pelas janelas de acesso. Desloque parcialmente o conjunto de coletores para desprender a mangueira do solenoide de purga do canister. Remova-os em seguida. Desconecte os terminais elétricos das bobinas de ignição. Desaperte os parafusos de fixação e desacople-as da tampa de válvulas. Utilize ar comprimido para a limpeza dos tubos das velas de ignição, a fim de eliminar qualquer possibilidade de contaminação das câmaras de combustão. Com um soquete apropriado, remova as velas de ignição usadas. Confira a folga entre os eletrodos das novas velas. Ela deve estar entre 1,1 e 1,2 milímetros. Se alguma estiver fora da especificação, não faça nenhum tipo de ajuste, apenas substitua a peça defeituosa. Instale as novas velas aplicando um torque de aperto de 16 a 20 Nm. Reinstale as bobinas em seus alojamentos e aperte os seus parafusos de fixação aplicando um torque entre 7 e 11 Nm. Reconecte os terminais elétricos das bobinas de ignição. Substitua a junta do coletor de admissão inferior e certifique-se do seu correto posicionamento no cabeçote. Reinstale cuidadosamente o conjunto de coletores, reposicionando a mangueira do solenoide de purga do canister no suporte localizado na região frontal do conjunto. Reinstale os 4 parafusos centrais. Respeitando a sequência de aperto apresentada, aplique um torque de 23 Nm em todos os 6 parafusos de fixação. Reconecte todos os terminais elétricos e mangueiras na ordem inversa da desmontagem.
Estão concluídos os procedimentos para a troca das velas. O motor X36XE possui 2 bancos de cilindros, equipados cada um com 2 árvores de comando. Demonstraremos os procedimentos para suas remoções no segundo banco de cilindros, lado esquerdo. Inicialmente, remova o coletor de admissão como demonstrado no procedimento de substituição das velas de ignição. Remova os 2 parafusos de fixação do suporte traseiro do chicote do motor. Desconecte os terminais elétricos das bobinas de ignição. Remova o parafuso de fixação do ponto de aterramento do chicote do motor. Desconecte os terminais elétricos das eletroválvulas de controle hidráulico, dos sensores de posição dos comandos, do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, do sensor de detonação, do sensor de pressão de óleo, do sensor de nível de óleo. Desencaixe os suportes dianteiro e lateral do chicote do motor. Desloque-o para o outro lado. Remova as bobinas de ignição. Remova os sensores de posição do comando de válvulas. Remova as eletroválvulas de controle da posição dos comandos. Remova os parafusos e buchas da tampa de válvulas. Remova a tampa de válvulas. Com o motor de partida removido, introduza pelo seu vão de fixação a ferramenta especial V050-6038 para travamento da árvore de manivelas. Encaixe seus dentes nos dentes da cremalheira. Fixe a ferramenta no bloco do motor, utilizando os parafusos de fixação do motor de arranque. Remova o parafuso da polia da árvore de manivelas. Remova a polia da árvore de manivelas utilizando o sacador 698066636 e seu cilindro de apoio. Remova a ferramenta de travamento. Instale a ferramenta especial V050-6039 na árvore de manivelas. Gire a árvore até que as superfícies planas da extremidade traseira das árvores de comando fiquem paralelas com a superfície de apoio da tampa de válvulas. Esta é uma posição neutra, onde todas as válvulas dos cilindros do lado esquerdo estarão fechadas. Instale a ferramenta especial V050-6017 de travamento na extremidade traseira das árvores de comando. Faça uma marca em um dente da engrenagem e em um elo correspondente da corrente para referência na remontagem das árvores de comando.
Remova a ferramenta de travamento das árvores de comando. Afrouxe os parafusos de fixação das engrenagens, travando a árvore com uma chave de boca. Instale a ferramenta especial V0506041/3 e /4 para a retenção das correntes. Aperte as borboletas da ferramenta o suficiente para fixar a corrente na sua posição original. Remova os parafusos de fixação e as respectivas capas de mancais das duas árvores de comando. Remova as árvores de comando, desencaixando-as cuidadosamente das engrenagens. Mantenha os parafusos como apoio para o conjunto. Estão concluídos os procedimentos para a remoção das árvores de comando. Inicialmente, faça uma limpeza nos munhões e suportes das árvores de comando utilizando um tecido limpo. Selecione a árvore de comando correta para cada posição de instalação com base nas marcas de identificação presentes nas suas extremidades. Elas são definidas da seguinte maneira. Os 5 primeiros caracteres são referentes à data e hora de produção da peça. Os 3 seguintes são referentes ao código do motor em que as árvores são aplicadas. Os 2 últimos caracteres são referentes à posição de montagem das árvores. LI, admissão lado esquerdo. LE, escapamento lado esquerdo. RI, admissão lado direito. RE, escapamento lado direito. Como estamos trabalhando no banco de cilindros lado esquerdo, as 2 árvores levam a identificação LI e LE. Verifique o correto posicionamento dos anéis de vedação nos sulcos do munhão direito de ambas as árvores. Aplique uma boa quantidade de lubrificante nos suportes e nos munhões das árvores de comando. Instale a árvore de comando da admissão, observando o correto encaixe do pino e o alinhamento da referência feita antes da desmontagem. Aperte manualmente o parafuso de fixação. Repita estes procedimentos para a árvore de comando das válvulas de escape. Instale a capa dos mancais dianteiros, comum às 2 árvores de comando, observando a marcação feita na superfície da peça, que indica o sentido e a posição correta de montagem. Aplique lubrificante na superfície de contato com o eixo e posicione a peça na sua sede. Alinhe os furos do mancal com o furo roscado do cabeçote. Instale os parafusos de fixação e aperte-os manualmente. Antes de instalar as demais capas, observe as suas marcas de identificação. Elas indicam a que árvore de comando pertence o mancal, a sua respectiva posição e sentido de montagem. A letra I indica que os mancais pertencem à árvore de comando das válvulas de admissão. A letra E indica que os mancais pertencem à árvore de comando das válvulas de escape. Os números indicam a posição dos mancais, relacionando-o ao número do cilindro correspondente a cada peça. A seta
indica o sentido de montagem da peça, que deve estar apontada sempre para a frente do motor. Observe ainda os ressaltos nas capas dos mancais. As capas deverão ser montadas com esses ressaltos voltados para a região central do cabeçote. Lubrifique as demais capas e instale-as em suas sedes. Aperte manualmente todos os parafusos. Instale a ferramenta especial V050-6017 para travamento das árvores de comando. Aperte todos os parafusos das capas com torque de 10 Nm, seguindo a sequência de aperto indicada no Manual de Serviço Ômega 3ª edição. Solte os parafusos das capas dos mancais centrais 4E e 4I. Em seguida, aperte-os novamente com torque de 10 Nm. Retire a ferramenta de travamento das árvores de comando. Aperte os parafusos de fixação das engrenagens, travando as árvores com uma chave de boca. Aplique um torque de 58 Nm em ambos os parafusos. Remova as ferramentas de retenção das correntes. Limpe a superfície de assentamento da tampa no cabeçote com um pano limpo. Aplique um filete de aproximadamente 3 mm de composto de vedação RTV nas junções da tampa dianteira do motor com o cabeçote. Instale nos tubos das velas de ignição as ferramentas especiais V050-6040 para guiar os vedadores da tampa de válvulas no momento da sua instalação. Em uma pancada, remova o vedador usado da tampa de válvulas. Limpe a tampa com um solvente apropriado e seque com ar comprimido. Instale um novo vedador, observando o seu perfeito encaixe no sulco da tampa. Verifique também se os vedadores dos tubos de velas de ignição estão em perfeito estado. Inspecione-a quanto a trincas e empenamento. Instale a tampa no cabeçote. Instale as buchas de borracha dos parafusos em seus alojamentos. Instale e encoste todos os parafusos por igual. Aplique um torque de 10 Nm nos parafusos, seguindo a sequência de aperto indicada no Manual de Serviço Ômega 3ª edição. Remova as ferramentas guias dos tubos das velas de ignição. Reinstale as bobinas de ignição, aplicando um torque entre 7 e 11 Nm. Reinstale os sensores de posição dos comandos. Reinstale as eletroválvulas de controle de posição das árvores de comando. Instale a ferramenta especial para travamento da árvore de manivelas. Posicione a polia no eixo e acople a ferramenta especial V050-6019, apertando manualmente o seu parafuso central até o fim de curso.
Aperte a porca do parafuso central da ferramenta até que o seu anel batente toque a polia. Utilizando uma chave de boca apropriada, aperte a porca central até o assentamento total da polia no eixo. Reinstale o parafuso de fixação da polia. Aplique um torque inicial de 100 Nm. Solte o parafuso até que a arruela de encosto gire livremente. Aplique um torque final de 65 Nm mais 180 graus. Remova a ferramenta de travamento da árvore de manivelas. Reposicione os suportes do chicote do motor em seus pontos de fixação e reconecte todos os sensores, atuadores e pontos de massa. Reinstale os coletores de admissão, como descrito no procedimento de troca de velas. Estão concluídos os procedimentos para a reinstalação dos comandos de válvulas. Como apresentado anteriormente, remova os coletores de admissão, o chicote elétrico, as bobinas de ignição e os sensores e atuadores dos comandos de válvulas. Remova os parafusos e buchas das tampas de válvulas de ambos os bancos de cilindros. Retire as tampas de válvulas. Instale a ferramenta especial V050-6022 na polia da bomba d'água e desaperte os dois parafusos aparentes. Remova a ferramenta e gire a polia 180 graus. Reinstale a ferramenta e desaperte os outros dois parafusos de fixação. Retire a polia da bomba d'água. Remova em seguida a bomba d'água. Remova o tensor da correia de acionamento dos acessórios. Instale a ferramenta especial de travamento da árvore de manivelas. Remova a polia, como demonstrado nos procedimentos de instalação dos comandos. Remova a ferramenta de travamento da árvore. Remova a carcaça do bocal de reabastecimento do sistema de arrefecimento. Remova os parafusos da tampa dianteira do motor. Desloque a tampa pelos 4 pontos de apoio indicados. Remova a tampa dianteira. Vede a abertura do cárter com um papelão para evitar a queda de corpos estranhos. Remova todo o resíduo do composto de vedação do bloco utilizando uma espátula plástica e um pano limpo. Remova as velas de ignição dos dois cabeçotes para facilitar as próximas operações. Utilize a ferramenta especial V050-6039 para girar a árvore de manivelas no sentido horário até que o ponto em baixo relevo da engrenagem da árvore se alinhe com o ponto em baixo relevo do lado direito na carcaça da bomba de óleo. Instale na extremidade traseira das árvores de comando as ferramentas especiais de travamento V050-6018 e V050-6017. No lado direito, remova cuidadosamente o tensor da corrente de acionamento secundária e sua junta de vedação.
Remova a sapata da corrente de acionamento secundária. Remova a guia da corrente de acionamento secundária. Remova a corrente de acionamento secundária. Remova as ferramentas de travamento dos comandos. Gire a árvore de manivelas até que o ponto em baixo relevo da sua engrenagem se alinhe com o ponto em baixo relevo do lado esquerdo na carcaça da bomba de óleo. Instale novamente, na extremidade traseira das árvores de comando, lado esquerdo, a ferramenta de travamento. Remova cuidadosamente o tensor da corrente de acionamento primária. Remova a engrenagem intermediária lado direito. Remova a corrente de acionamento primária. Remova a guia superior da corrente de acionamento primária. Remova a engrenagem da árvore de manivelas. No lado esquerdo, remova cuidadosamente o tensor da corrente de acionamento secundária. Remova a sapata da corrente de acionamento secundária. Remova a engrenagem intermediária. Remova a guia da corrente de acionamento secundária. Remova a corrente de acionamento secundária. Atenção! A eventual necessidade de substituição da guia inferior da corrente primária só poderá ser feita em conjunto com a bomba de óleo. Remova a ferramenta de travamento do comando. Estão concluídos os procedimentos para a remoção das correntes de distribuição. Prepare o tensor 6660 da corrente primária e os tensores 6661 e 6662 das correntes secundárias para suas instalações. Comece pelo tensor 6660, apoiando a sapata do êmbolo em uma superfície rígida. Utilizando uma chave de fenda, comprima e gire no sentido horário sua extremidade articulável, até o fim de seu curso, para que ocorra o travamento. Instale o êmbolo no corpo do tensor 6660. Instale uma nova junta no tensor. Utilize os parafusos de fixação do conjunto para manter a junta presa à peça. Introduza um fio de aço de diâmetro apropriado no orifício da base da sapata para evitar o destravamento do êmbolo durante a instalação do conjunto. Repita os procedimentos para os tensores 6661 e 6662. Verifique se a superfície de montagem dos tensores está limpa e isenta de rebarbas ou defeitos que comprometam a vedação da junta do tensor. Gire cada uma das árvores do lado esquerdo pelo sextavado fundido na peça até que a superfície plana da extremidade traseira fique paralela à superfície de assentamento da tampa de válvulas. Instale a ferramenta V0506017 para travar as árvores. Remova as velas de ignição de ambos os cabeçotes para facilitar as próximas operações.
Instale a engrenagem da árvore de manivelas com a marcação em baixo relevo voltada para fora. Gire a árvore de manivelas até que a marcação da sua engrenagem se alinhe com o ponto em baixo relevo do lado esquerdo da carcaça da bomba de óleo. Inspecione a corrente de acionamento secundária e substitua a peça sempre que existirem roletes, elos ou pinos defeituosos. Verifique nela a presença de 3 elos cromados. Os 2 mais próximos possuem entre si 7 elos escuros. Posicione-a no motor, alinhando esses 2 elos cromados com os pontos circulares em baixo relevo nas engrenagens das árvores de comando. Instale a engrenagem intermediária lado esquerdo, mas antes, atente para os seguintes detalhes. A engrenagem possui 2 rodas dentadas de diâmetros diferentes. Na montagem, posicione a engrenagem com a roda dentada menor e o ressalto do cubo voltados para o bloco do motor. A roda dentada maior possui uma janela de acesso para alinhamento da corrente, que revela um único dente da roda dentada menor. Instale a engrenagem e aperte o seu parafuso de fixação com 58 Nm de torque. Instale a guia da corrente de acionamento secundária lado esquerdo. Verifique se sua superfície de contato com a corrente está em perfeito estado. Aperte seus parafusos com o torque de 23 Nm. Pela janela de acesso da roda dentada maior da engrenagem intermediária, posicione o terceiro elo cromado da corrente de acionamento no dente da roda dentada menor e aplique uma tensão manual na corrente para garantir que ela não saia da posição. Instale a sapata do lado esquerdo. Verifique se sua superfície de contato com a corrente está em perfeito estado. Aperte seu parafuso aplicando um torque de 23 Nm. Confira através da janela o correto posicionamento do elo cromado. Instale o tensor 6661 e aperte os seus parafusos manualmente. Aplique um torque inicial de 5 Nm nos parafusos de fixação do tensor. Em seguida, aplique o torque final de 23 Nm. A lingueta da junta do tensor deverá ficar como apresentado. Antes de seguir para o próximo passo, confira o posicionamento dos 3 elos cromados nas respectivas marcações das engrenagens e na janela da engrenagem intermediária. Instale a guia superior da corrente de acionamento primária. Verifique se a superfície de contato com a corrente está em perfeito estado. Aplique em seus parafusos de fixação o torque de 23 Nm. Para montar a corrente de acionamento primário, siga as seguintes orientações. Inspecione a corrente e substitua a peça sempre que existirem roletes, elos e pinos defeituosos. Observe que ela possui 3 elos cromados equidistantes. Posicione qualquer dos elos cromados na seta em baixo relevo da roda dentada maior da engrenagem intermediária lado esquerdo. Posicione no ponto em baixo relevo da engrenagem da árvore de manivelas o segundo elo cromado e aplique uma tensão manual para que ela não saia destas marcações. Para montar a engrenagem intermediária lado direito, atente para os seguintes detalhes. A roda dentada maior e o ressalto do cubo devem estar voltados para o bloco do motor.
Posicione a seta em baixo relevo da roda dentada maior, no terceiro elo cromado da corrente primária e encaixe o ressalto do cubo da engrenagem em sua sede no bloco do motor. Instale e aperte o seu parafuso com o torque de 58 Nm. Confira se os 3 elos cromados estão alinhados com suas respectivas marcações. Instale o tensor 6660 e aperte os seus parafusos manualmente. Aplique um torque inicial de 5 Nm nos parafusos de fixação. Em seguida, aplique o torque final de 23 Nm. A lingueta da junta do tensor deverá ficar como apresentado. Remova os fios de aço utilizados para travamento dos êmbolos dos tensores 6660 e 6661. Remova a ferramenta de travamento das árvores de comando do lado esquerdo. Gire a árvore de manivelas no sentido horário, alinhando o ponto em baixo relevo da engrenagem da árvore de manivelas com um ponto em baixo relevo do lado direito da carcaça da bomba de óleo. Gire cada uma das árvores do lado direito pelo sextavado fundido na peça, até que a superfície plana da extremidade traseira fique paralela à superfície de assentamento da tampa de válvulas. Instale as ferramentas para travamento nas árvores de comando lado esquerdo e direito. Inspecione a corrente de acionamento secundária lado direito de forma similar às anteriores. Verifique na corrente a presença de 3 elos cromados. Os dois mais próximos possuem também entre si 7 elos escuros. Posicione-a no motor, alinhando esses 2 elos cromados com as marcas triangulares em baixo relevo nas engrenagens das árvores de comando. Posicione o terceiro elo cromado no dente da engrenagem intermediária lado direito, que possui um ponto em baixo relevo, e tensione manualmente a corrente para evitar que ela saia da posição. Instale a guia da corrente secundária. Aplique um torque de 23 Nm em seus parafusos. Instale a sapata. Aperte manualmente o seu parafuso de fixação. Instale o tensor 6662 e aperte os parafusos manualmente. A lingueta da junta do tensor deverá ficar como apresentado. Aplique um torque inicial de 5 Nm. Em seguida, aplique o torque de 23 Nm nos parafusos de fixação do tensor e no da sapata. Remova o fio de aço do tensor 6662 para destravar o seu êmbolo. Remova as ferramentas de travamento das árvores de comando. Instale as ferramentas especiais V0506033 nos pontos indicados. Elas servirão de guia para a montagem correta da tampa dianteira. Remova o papelão de proteção do vão do cárter. Com a tampa em uma bancada, utilize uma espátula plástica para remover todo o composto de vedação da superfície de contato com o bloco. Inspecione os vedadores e retentores. Aplique nos sulcos da superfície de contato um filete de aproximadamente 3 mm de composto de vedação RTV. Reinstale a tampa dianteira do motor.
Aperte manualmente todos os parafusos de fixação. Remova as ferramentas guias e instale os 2 parafusos restantes. Reinstale o tensor da correia e aperte seus parafusos manualmente. Consulte no Manual de Serviço Ômega 3ª edição a sequência de aperto dos parafusos da tampa dianteira e aplique em todos um torque de 23 Nm. Aplique no parafuso central do tensor da correia um torque de 23 Nm. Posicione a polia da árvore de manivelas no eixo e instale a ferramenta especial V050-6019. Aperte manualmente o seu parafuso central até o fim de curso. Utilizando uma chave de boca apropriada, ajuste a porca até o assentamento total da polia no eixo. Remova a ferramenta especial. Reinstale a ferramenta de travamento da árvore de manivelas. Reinstale o parafuso de fixação da polia. Aplique um torque inicial de 100 Nm. Solte o parafuso até que a arruela de encosto gire livremente. Aplique um torque final de 65 Nm mais 180 graus. Remova a ferramenta de travamento. Limpe a região de assentamento da bomba d'água. Reinstale a bomba d'água, posicionando corretamente sua nova junta. Aplique um torque de 10 Nm em seus parafusos de fixação. Reinstale a polia da bomba d'água. Utilizando a ferramenta especial V050-6022 para travar a polia, aplique um torque final de 12 Nm. Observe se o ringue da carcaça do bocal de reabastecimento do sistema de arrefecimento está posicionado corretamente. Instale a peça e aperte seus 2 parafusos com o torque de 10 Nm. Reinstale e reconecte os demais componentes. Estão concluídos os procedimentos para a instalação e sincronismos das correntes de distribuição.